É quase doloroso ter que iniciar esse vídeo, entretanto ele é profundamente necessário. A gente precisa falar sobre Marielle Franco, a gente precisa falar sobre quem foi Marielle Franco e por que Marielle Franco morreu. Eu já queria começar esse vídeo esclarecendo o conceito de milícia, que é para eliminar qualquer possibilidade das pessoas não entenderem ou fingirem que não entenderam esse vídeo. Dentro do contexto da criminalidade brasileira, milícia é um conceito que fala sobre uma organização criminosa que utiliza o narcotráfico como desculpa para também agir de forma criminosa. É bem fácil de entender esse conceito se você for brasileiro, né? Então, em comunidades periféricas e pobres, a gente sabe que o Estado é praticamente ausente. Isso abre brecha para outros poderes paraestatais. Aquela comunidade normalmente está à mercê de criminosos e traficantes, chega outra entidade, no caso a milícia, prometendo segurança àquela comunidade, mas extorquindo aquela comunidade em troca dessa segurança. São organizações normalmente formadas por policiais militares, bombeiros, em exercício ou não. É a velha história do Brasil desde o descobrimento. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Agora sobre Marielle. Marielle Franco foi uma mulher negra, pobre, favelada, que virou uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro. Isso, por si só, no Brasil, já incomoda muita gente. Por ter vindo da favela, Marielle Franco tinha uma forte atuação dentro dessas comunidades, principalmente no que diz respeito à defesa dos direitos humanos, à defesa dos direitos da minoria, como as mulheres, os negros e os LGBTQs. Em apenas 15 meses de Câmara, Marielle apresentou cerca de 16 projetos de lei. Ela era reconhecida não somente no meio político, mas também no meio acadêmico. Ela era também uma estudiosa. Marielle Franco era foda. Ela é o tipo de pessoa que incomodava só quem é ruim, quem é bandido, quem é criminoso. Não existe qualquer justificativa para comemorar ou para defender a morte de uma pessoa como Marielle Franco. Marielle Franco foi assassinada pela milícia. Isso é uma tese que é quase impossível de refutar hoje em dia. O seu alvo de atuação nas comunidades não eram as milícias, mas dá para entender porque ela incomodava tanto essas organizações. As milícias agem por meio da ignorância e da impotência daquelas comunidades. Aí chega uma vereadora dizendo que negro, pobre, mulher, LGBTQ pode sim ser empoderado e chegar aonde ela chegou. Obviamente, meus caras, isso abala o status quo de qualquer lugar. Se o governo já não gosta de pobre estudando, imagina a milícia. E agora a gente precisa falar sobre a relação das milícias com a família Bolsonaro. Vamos aos fatos. Duas mulheres, Raimunda e Daniele Nóbrega, respectivamente, mãe e mulher de Adriano Nóbrega, vulgo Gordinho, trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro. Quem é Gordinho? Além de um apelido bastante preconceituoso e gordofóbico. Ele é uma das lideranças do Escritório do Crime, uma das milícias do Rio de Janeiro suspeitas de assassinarem Marielle Franco. Além disso, a Raimunda também é mencionada naquele relatório do COAF, vocês lembram? Como sendo uma das autoras dos depósitos na conta do ex-motorista do Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, o Laranja, tá lembrado? E não é a primeira vez que o clã Bolsonaro se vê envolvido com as milícias. Na época em que ainda era deputado, Jair Bolsonaro chegou a defender a atuação das milícias no plenário da Câmara em sua fala. Em outra situação, além de defender as milícias, Jair Bolsonaro chegou a sugerir que o governo deveria apoiar as milícias, que as milícias deveriam fazer parte do aparato estatal. E agora, a Delegacia de Homicídios da capital prendeu o sargento reformado da PM, Rony Lessa, e o ex-PM, Elcio Vieira de Queiroz, sim, também é Queiroz, pelo suposto envolvimento no assassinato de Marielle. Alguns drops de curiosidade sobre os presos. Rony Lessa possui uma propriedade no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro. Ele e Jair Bolsonaro, o presidente, são vizinhos. O que é suspeito nessa história? Como é que um policial, um sargento reformado da Polícia Militar, tem cacife, tem dinheiro para ter uma propriedade num condomínio de luxo do Rio de Janeiro? Por sua vez, o Elcio de Queiroz, o outro preso, tem uma sorridente foto abraçado
também com, adivinha quem? Jair Messias Bolsonaro. Não existe nem a mais remota comprovação que a família Bolsonaro tem algum envolvimento com o assassinato de Marielle Franco, mas que a família Bolsonaro parece estar até o pescoço envolvida com a milícia, isso a gente não tem dúvida. Fica aqui ainda um questionamento interessante sobre o constante descrédito que a família Bolsonaro e as pessoas envolvidas com os Bolsonaros tentam fazer sobre a imagem de Marielle Franco. À época do assassinato de Marielle, os Bolsonaros foram praticamente os únicos políticos que não lamentaram a morte da vereadora. Além disso, é sabido que os bolsonaristas adoram chamar Marielle de defensora de bandido, defensora de traficante e assim por diante. Sem contar o que alguns políticos ligados ao partido de Jair Messias Bolsonaro fizeram com a placa da rua Marielle Franco. Eles quebraram a placa e orgulhosamente tiraram uma foto para colocar nas redes sociais. Além disso, muito recentemente, o governo Bolsonaro ingressou numa campanha de descrédito em relação a 2 jornalistas, o Chico Otávio e a Constança Rezende. Deixa eu te explicar quem são essas pessoas. O Chico Otávio, ele é jornalista de um dos maiores jornais do país, o jornal O Globo. Ele é professor universitário, já foi vice-presidente da Abrage e já ganhou 5 prêmios ESSO de jornalismo. E adivinha quem são os principais alvos do ótimo jornalismo de Chico Otávio? Sim, as milícias cariocas. Curioso, não? Não só a família Bolsonaro tenta descreditar a imagem, a importância do que Marielle foi, mas também tenta descreditar todos os veículos de imprensa que acusam, investigam e denunciam as milícias. Uma família que empregou miliciano, que é vizinho de miliciano, que tem foto com miliciano, cujo filho namorou filha de miliciano, que celebrou miliciano, que defendeu miliciano, tem muito o que explicar. Todos os pontos estão dados, todos os pontos estão aí. A gente só precisa agora conseguir ligar esses pontos para responder a mais nova pergunta que também não quer calar. Quem mandou matar Marielle Franco? A morte de Marielle Franco possui uma importância política gigantesca. Ela atenta contra a manutenção do Estado democrático de direito brasileiro. Colocando de lado todas as violências e todas as construções diabólicas que permeiam essa história, eu quero terminar esse vídeo exaltando a importância do trabalho de Marielle. Marielle sempre presente.